Sabe, um indivíduo pode passar hum, 10 anos atrás das grades ou, tipo, apenas 2. E tudo isso dependendo estritamente de uma única palavra escolhida por um juiz lá na hora de redigir uma sentença. O peso de uma palavra. Exatamente. Porque a gente geralmente tem essa expectativa, né, de que a linguagem e o dicionário funcionem com uma precisão matemática, quase como na engenharia estrutural. Uhum, com certeza. Tipo, quando se olha para um cachorro, a palavra é cachorro. Quando um osso quebra, o raio-x mostra aquela linha branca e regular, aí o médico aponta e diz, aí está a fratura. É algo super exato e visual. Pois é. É o conforto da clareza, sabe? O cérebro humano adora categorizar o mundo em caixinhas que são perfeitamente delimitadas. A gente quer muito acreditar que a linguagem é apenas um espelho transparente da realidade. Mas, ao entrar no mundo da linguagem jurídica e da interpretação de textos de alto nível, essa ilusão de ótica simplesmente se desfaz. A gente passa a olhar para uma paisagem diagnóstica das palavras que é bastante complexa. E muito mais traiçoeira, eu diria. Sim, e é exatamente por isso que a nossa exploração de hoje ganha tanta relevância. O material base que a gente tem em mãos hoje é um resumo preparatório bem robusto. Ele é focado no rigorosíssimo concurso para analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o famoso TRF2. Ah, sim. Uma prova de altíssimo nível. Com certeza. Então, a nossa missão neste mergulho profundo é desvendar a disciplina de semântica e estilística. A gente vai colocar uma lupa gigante sobre a sinonímia e eu confesso que estou muito animada com a ciência por trás de tudo isso. É uma missão e tanto. E eu concordo plenamente com a sua empolgação. A escolha vocabular, especialmente num ambiente de um tribunal federal ou num documento oficial, ela atua como uma verdadeira ferramenta de poder. Não é apenas uma questão de estilo, sabe, arquitetura da informação. Exato. O objetivo é mostrar para quem nos ouve que ser articulado vai muito além de, tipo, decorar dicionários inteiros. Trata-se de flexibilidade contextual, de criar coesão textual e, claro, de ter uma precisão forense que é implacável. Perfeito. Ok, vamos desvendar isso. O material diz que, para entender essa mecânica estratégica, primeiro a gente precisa derrubar o maior mito da língua portuguesa, a ideia de que existem palavras com significados exatamente iguais que podem ser trocadas a qualquer momento, os chamados sinônimos perfeitos. Se eles existem, por que a língua precisaria de 2 palavras para a mesmíssima coisa? Seria um desperdício linguístico. É uma ótima pergunta. E a semântica moderna é bem implacável com essa ideia, sabe? A sinonímia perfeita ou absoluta é um fenômeno quase raro na nossa língua. Raro mesmo. Quase extinto. Pense nesses sinônimos perfeitos como palavras com um significado tão igual que poderiam ser trocadas em qualquer cenário, sem alterar 1 milímetro o estilo ou o tom. O material até traz alguns sobreviventes. Ah, sim, eu anotei aqui. Léxico e vocabulário, alfabeto e abecedário, infecção e contágio. Exatamente. Nesses casos, se o redator trocar uma pela outra, a mensagem não muda. Não altera a emoção, nada. Mas o guia ressalta que isso é, assim, a exceção da exceção. E por que isso é tão raro hoje em dia? Porque a linguagem é viva, né? Ela evolui. Se 2 palavras significassem exatamente a mesma coisa com o mesmíssimo peso, uma delas fatalmente entraria em desuso até sumir. Faz sentido. A sociedade é cheia de nuances. Com certeza. Quase sempre há uma sutil diferença de tom ou uma restrição de uso. É aí que entram os sinônimos imperfeitos. Eles compartilham um núcleo, mas divergem na intensidade ou na adequação. Entendi. Então quer dizer que o núcleo é o mesmo, mas a roupagem muda de acordo com o ambiente. E o resumo traz um trio de verbos muito bom para mostrar isso. Extinguir, apagar e liquidar. Um excelente exemplo. Nos dicionários eles aparecem juntos, mas na prática a história é outra. Pense no verbo apagar. Certo. Se a gente pegar uma frase institucional, tipo, o tribunal determinou extinguir o processo, isso soa totalmente adequado, né? É a linguagem consagrada para dizer que a ação chegou ao fim. Exato. Solene e correto.
Mas, se o redator tentar usar o tal sinônimo lá do dicionário e escrever o tribunal determinou apagar o processo. Nossa, a narrativa sofre um curto-circuito na hora. Fica horrível, porque nesse contexto, apagar sugere uma ação física. Dá a impressão de que o juiz mandou alguém, sei lá, deletar o arquivo ilegalmente ou passar um liquid paper no documento. Nossa, sim. Fica parecendo que tem um funcionário do tribunal com uma borracha gigante apagando o processo físico. É uma quebra de expectativa. A palavra apagar rasura a formalidade do tribunal. Mas olha como o contexto é tudo. Se a gente disser que o brigadista conseguiu apagar o incêndio, fica perfeito, direto e funcional. Sim, super adequado. Agora, se falar que o brigadista conseguiu extinguir o incêndio, continua correto, mas parece que o brigadista está combatendo fogo usando terno e gravata. Pois é, essa percepção mostra que a escolha da palavra nunca é só estética. Ela carrega intenção, e as palavras acabam ganhando vestimentas para diferentes ocasiões. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se a gente pensar no padrão oficial de um tribunal, essa escolha muda completamente a estilística do texto. É o verdadeiro guarda-roupa das palavras, né? Com certeza. Atos administrativos exigem uma neutralidade inegociável. A formalidade cria um distanciamento de respeito. O material traz um exemplo muito do cotidiano. Na rua, é super comum ouvir que alguém bateu as botas. Ou, simplesmente, morreu. É a linguagem crua, do dia a dia. Mas um candidato jamais poderia escrever bateu as botas numa peça técnica. Ele tem que vestir a palavra para a festa de gala. Tem que colocar o réu faleceu, ou o réu veio a óbito. O que é fascinante aqui é que a estilística transcende a tradição. Não é só para soar chique. Muitas vezes, esses eufemismos são mecanismos de autopreservação da própria burocracia. Como assim? Para evitar processos. Exato. As instituições usam eufemismos para suavizar realidades muito duras e evitar passivos judiciais por assédio moral, por exemplo. Ah, o exemplo do funcionário. O guia de estudos é genial nessa parte. Imagina que tem um servidor que não produz nada, passa o dia enrolando. O termo direto seria escrever no relatório que o servidor é, preguiçoso. O que seria um desastre num documento oficial. Impensável. Aí a saída é usar o eufemismo e escrever que o servidor apresenta baixa produtividade laboratorial. É basicamente pegar o insulto preguiçoso, dar um banho de loja nele, colocar um terno e gravata caríssimos e só aí deixar ele entrar no tribunal. Essa analogia do insulto de terno é maravilhosa. E veja bem, chamar alguém de preguiçoso num memorando é assédio moral na certa. O Estado perderia milhões em processos. Nossa, verdade. Mas a chefia precisa saber do problema. Então, eles relatam a baixa produtividade laboratorial. O fato é o mesmo, mas a embalagem cria uma blindagem. É o corporativismo operando pela gramática. É uma arte marcial corporativa. Mas aí surge um problema. A gente viu que as palavras usam esse terno e gravata. Mas se o redator tem que escrever um texto de 20 páginas, cheio dessas formalidades, como ele faz para não ficar insuportavelmente monótono? É aí que a sinonímia muda de função. Ela deixa de ser apenas a roupagem e passa a ser a engenharia estrutural do texto. A cola invisível, como diz o material. Sem essa cola, o texto desaba. A gente entra no campo da coesão lexical textual. Os sinônimos viram alavancas de progressão anafórica. Nossa, progressão textual anafórica. Esse nome assusta um pouco quem não é da área. Mas, basicamente, é a técnica de retomar uma ideia que já foi dita antes sem repetir a palavra. É isso? É simples assim. O nosso cérebro cansa de ler a mesma palavra toda hora. A repetição mostra um vocabulário pobre e derruba a nota de qualquer candidato. O resumo tem um parágrafo que é bem clássico de tribunal. Ele diz assim, olha, o desembargador federal analisou o pedido, ponto. O magistrado entendeu que havia ilegalidade, ponto. Diante disso, o julgador concedeu a liminar. Uma excelente amarração. Sim, desembargador federal, magistrado e julgador são usados como sinônimos contextuais.
A pessoa que lê entende que é o mesmo cara e não fica aquela repetição chata. Mas me diz uma coisa, não tem o risco de o redator, no desespero de não repetir, forçar um sinônimo impreciso e acabar empobrecendo o texto? Se conectarmos isso com o quadro geral das provas de concurso, essa é a linha tênue onde a maioria reprova. Sério? Sim, o desafio não é só trocar palavras. A verdadeira habilidade é encontrar o termo que não repete, mas que também não sacrifica a exatidão daquela frase. Se usar algo genérico demais, destrói a clareza técnica. O candidato tem que caminhar sobre um fio de navalha. E escorregar nesse fio dentro do direito, pode causar um estrago além da prova, né? O nosso material tem um capítulo inteiro só sobre isso. É o chamado filtro forense. É uma área crítica. Quando a busca por não repetir esbarra no Código Penal, um erro de sinônimo pode custar a liberdade de alguém. O material fala muito sobre a falsa sinonímia. Pois é. O direito pega palavras do dia a dia e dá um significado técnico inegociável para elas. A falsa sinonímia acontece quando o leigo acha que são a mesma coisa, mas legalmente são mundos diferentes. Eu vi o exemplo de prender versus deter. Na rua, se a polícia leva alguém, a gente fala, foi preso, ou foi detido, como se fosse igual. Mas no filtro forense, a distância é brutal. O que a lei diz exatamente. Prender é a supressão formal e severa da liberdade. Exige ordem judicial ou flagrante. É uma medida extrema. Já deter é temporário. A pessoa é retida para uma averiguação rápida ou para dar um esclarecimento. Então, se o analista escreve que o cara foi preso, mas ele só foi detido para averiguação. Ele está documentando uma violação grave de direitos no processo. O juiz pode anular tudo. Caramba, e tem outro par, que também é uma armadilha, que é processo e procedimento. Eu mesma achava que era questão de gosto do redator. É um erro perigosíssimo. Um processo é um instrumento maior, constitucional. É como o Estado presta a jurisdição. Espera, vamos traduzir isso para quem não vive nos tribunais. Prestação jurisdicional seria tipo o Estado cumprindo o dever de resolver uma briga, ouvir todo mundo e dar a palavra final, com força de lei. Perfeito, é isso mesmo. O processo garante a defesa ou contraditório. Já o procedimento é só a mecânica da coisa. Como assim a mecânica? É a esteira de montagem, o passo a passo. Protocolar um papel, marcar a data da audiência. Todo processo tem um procedimento, mas nem todo procedimento é um processo. Tratar como sinônimo é demonstrar falta de base jurídica na prova. Entendi. E aí a gente chega no terceiro exemplo, que acho que é o mais famoso. Roubo e furto. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque para a vítima, a perda é a mesma. Mas a tipificação muda completamente. O roubo exige obrigatoriamente violência ou grave ameaça à pessoa. Tem que ter uma arma apontada, uma coerção. Já o furto é a subtração, sem violência contra a vítima. É a bicicleta levada quando você não estava olhando, sabe? Sim, mas olha, tem um lado emocional forte aí. Imagina quem nos ouve, a pessoa volta de férias e a casa foi arrombada. Limparam tudo. Seja por furto no silêncio ou por roubo sendo abordada no portão, a sensação de violação e de injustiça é gigantesca. Porque a lei precisa ser tão fria e pedante com essas palavras? Isso levanta uma questão importante, sabe? A dor da vítima é indiscutível. Mas o filtro forense não pode basear o Estado na emoção. A lei precisa de objetividade para garantir a proporcionalidade da pena. Proporcionalidade. Sim. O Estado entende que quem usa violência física num roubo é uma ameaça muito maior para a sociedade do que quem age escondido num furto. Essa barreira semântica rígida existe justamente para evitar tiranias. Nossa, faz muito sentido. Ela impede que um crime sem violência receba a mesma pena pesadíssima de um assalto à mão armada. A palavra exata é o freio do poder do Estado. É impressionante ver a semântica agindo como esse freio de contenção. Mas, bom, com toda essa teoria em mãos, eu fico com uma dúvida super prática. Como que a banca do TRF2 pega tudo isso e transforma, tipo numa armadilha de múltipla escolha lá no dia da prova? As bancas são cirúrgicas nisso. Eles não vão perguntar, o que é sinonímia? Eles pegam um fragmento muito denso de um texto real, sublinham uma palavra
e mandam você achar a única alternativa que mantém o sentido, a formalidade e a lógica. O material traz um enunciado que é bem isso. Ele diz: a decisão do plenário foi peremptória, não restando margem para novos recursos. Aí a palavra peremptória está sublinhada. E as opções são provisória, flexível, categórica e hesitante. E é aí que o candidato não pode ir só pela intuição. Ele tem que ler o ambiente da frase. O contexto diz não restando margem para novos recursos. É como escape room linguístico. A audiência tem que achar a única chave que abre a porta daquele contexto. Se não tem mais margem para recurso, não pode ser provisória, né? De jeito nenhum. Nem flexível, muito menos hesitante. Então, quem entendeu a semântica percebe que peremptória é algo definitivo. A única chave que destranca a alternativa certa é categórica. Exato. A banca testa se você domina a mecânica da intenção, se você consegue eliminar a contradição e manter o peso institucional da frase intacto. O que nos leva ao grande resumo de tudo isso. Dominar sinônimos não é sobre ter um vocabulário gigante para se mostrar. Seja para passar no concurso do TRF2 ou só para ler um documento e entender o que está acontecendo no seu país. É sobre dominar a intenção por trás da comunicação. Com certeza. Saber por que o boletim de ocorrência fala furto e não roubo. Ou por que o chefe usa baixa produtividade e não preguiçoso. Isso muda a forma como a gente lê o mundo. As palavras são decisões estratégicas, né? Sim. E eu gostaria de deixar um pensamento final para quem está nos ouvindo. A gente viu como esses eufemismos são usados para blindar as instituições e manter a tal da solenidade oficial. O terno e gravata. Isso. Mas no mundo hiperconectado de hoje, até que ponto essa adequação deixa de ser uma questão de profissionalismo e passa a ser uma arma para ofuscar a verdade? Nossa, verdade. Governos e corporações usam essas construções engravatadas o tempo todo, não para serem educados, mas para esconder fracassos, para suavizar tragédias da população. Quando se faz um polimento excessivo da linguagem, a gente corre o grande risco de simplesmente apagar a realidade dura que o público precisava enxergar. Fica aí essa reflexão. É um poder que pode trazer clareza ou joga tudo para debaixo do tapete. Muito fascinante, de verdade. Bom, muito obrigada a todos que acompanharam mais essa análise profunda com a gente. Fiquem de olho nas palavras, pessoal. Até a próxima.